Quando falamos em relacionamento abusivo, você deve lembrar de pelo menos um caso próximo. Apesar de pouco falado, o assunto vem entrando à tona e precisa ser discutido e sair do tabu. Afinal, muitas vítimas ficam caladas com medo do que familiares e amigos podem falar e acabam sofrendo agressões físicas e psicológicas ainda piores. Os dados do Rio Grande do Sul mostram que, na Delegacia Especializada da Mulher de Porto Alegre, foram protocolados mais de 40 mil casos nos últimos 4 anos. Nós temos uma média de ocorrência de 12 mil ocorrências ano, no geral, aqui na Delegacia da Mulher. Mas nós registramos essas ocorrências e também recebemos de todas as outras delegacias que fazem registros de violência contra a mulher. Então, na verdade, o nosso volume de ocorrências é muito maior do que as 12 mil que a gente registra em média anualmente. Não existe um modelo padrão, a gente até consegue traçar alguns perfis e também depende do tipo de violência que a gente vai estar falando. Mulheres de todas as idades, de todas as etnias, raças, cores, condições sociais podem ser vítimas de violência. A procura maior, a notificação maior é de mulheres, claro, de baixa renda, mulheres com poder aquisitivo menor, mulheres da idade produtiva, 18 a 40 anos, então que a gente tem de mais notificação, o que não quer dizer que não ocorra, né, ou ocorra menos, mas é muito difícil traçar um perfil. No que tange a violência doméstica e familiar, quase todas elas são mulheres de baixa autoestima, então são mulheres que de alguma maneira, né, tiveram essa autoestima reduzida e acabam ficando refém daquela violência. Eu fiquei em um relacionamento 2 anos, por 1 ano e meio assim foi só namoro, ciúmes muito possessivo, muito agressivo assim, mas só com palavras. Depois de 1 ano e 6 meses fui morar junto com ele. E então, com 1 ano e 11 meses aproximadamente, sim, ele me agrediu. Daí veio aquela velha desculpa, né? Ah, me perdoa, não vou fazer mais. Então, foi 2 vezes, foi 3 vezes, até que eu disse chega. Tu nunca mais vai encostar um dedo em mim. Eu chamei a polícia, ele foi preso, solto no mesmo dia, porque infelizmente a justiça do nosso país, né, é assim. Eu era menor de idade, então eu tinha 17 anos. Eu processo ele até hoje, já faz 3 anos. Nada aconteceu ainda, ele não pagou ainda pelo que ele fez, mas eu acredito que a justiça vai ser feita. Eu tenho a dizer para as mulheres não deixar, assim ó, agrediu com uma palavra, basta. Não tem que deixar partir para um tapa, um soco, não tem que deixar ir para esse caminho. Eu aprendi com isso a ter medo. Quando as pessoas falam alto comigo, eu já fico com medo, começo a chorar já, porque eu já vejo a pessoa em cima de mim me agredindo. Então eu fico muito nervosa quando as pessoas aumentam o tom de voz pra mim. Hoje eu sou casada, meu marido me entende, tá desde o início comigo, logo que ocorreu aquele fato. Então é tudo na base do respeito. Eu aprendi muito a me valorizar em primeiro lugar e não ficar só o amor, porque a agressão não é amor. Isso eu aprendi e vou levar pro resto da vida. Então eu tenho vários crimes e contravenções que podem acontecer, que vão estar, que são, né, formas de violência contra a mulher. Violência psicológica, ou violência física, ou violência patrimonial, ou violência sexual, ou violência moral. Cada uma dessas violências tem um rol de crimes ali dentro. Então, o que é o mais comum? Vou te falar dos mais comuns. Lesão corporal, 1 a 3 anos. Ameaça, 15 dias a 6 meses. Crimes contra a honra, a maioria não passa de 1 ano. Né? Tem injúria, calúnia e difamação. As contravenções penais, penas de 1 mês a 15 dias. Então, a maioria dos delitos e contravenções tem penas muito baixas. A que tem a pena mais alta é a lesão corporal, que vai até 3 anos. Se eu for falar de cárcere privado, estupro, aí eu já tenho penas um pouco maiores. E no caso do feminicídio, aí sim eu tenho uma pena aí de até 12 ou até 20 anos, dependendo do caso. Quando eu tinha 5 para 6 anos, tinha um parente que eu adorava posar na casa dele. Era casado.
Ele me convidou para deitar do lado dele, não tinha ninguém, a mulher não estava. E ele passou a mão por dentro da minha calça, perguntou coisas como se eu tivesse de calcinha, muitas coisas assim. Depois disso, eu fiquei pensando, aconteceu mais umas 2, 3 vezes. Só que eu pedi para ir embora aquele dia. Eu cheguei em casa, eu fiquei muito angustiada durante muito tempo, com vergonha de contar para qualquer pessoa, para nenhuma amiga da escola, até então eu nunca tinha contado, ninguém sabia disso. Então, depois que eu cresci, eu comecei a namorar, comecei a ter dificuldade para ter relações com meu namorado. Depois que eu casei, eu procurei médico para saber o que era. Até então eu achei que era algum problema grave de saúde mesmo, né? Fiz vários exames e nada tinha dado. Então, até que o médico me falou se eu tinha sofrido alguma coisa quando criança. Daí eu me lembrei disso. Daí ele falou que eu ia ter que começar a fazer um tratamento, porque o meu problema, na verdade, era psicológico. O meu marido foi um dos primeiros a saber, e onde eu comecei a ter coragem de falar sobre isso foi no meu ensino médio, quando começou esses assuntos sobre abusos, sobre assédios sexuais. Foi quando eu comecei a me abrir com as pessoas, porque eu vi que ao meu redor não era só eu que tinha sofrido isso, tinha mais gente. A gente absorver a violência contra a mulher só do ponto de vista policial. Então, na verdade, a gente tem que ter essa interlocução constante e sistemática com a rede de proteção. E como é que funciona esse movimento? A violência pra cá e depois pra lá? Geralmente parte daqui. Geralmente a primeira porta de entrada, né, é a delegacia especializada ou outra delegacia, mas a maioria dos registros são feitos em Porto Alegre na delegacia especializada. Aqui, a primeira providência é chamar a vítima para vir até a delegacia, porque ela nos traz, geralmente, um fato típico, mas de maneira periférica existem várias outras situações para a gente encaminhar e resolver. Então, se ela estiver em situação de risco, propor um abrigamento para ela. Se ela estiver também nessa mesma situação, orientar quanto à necessidade das medidas protetivas de urgência, que ela já solicita neste órgão e são remetidas a cada 24 horas ao Poder Judiciário. Encaminhamos ela a exame de corpo de delito, fazemos a oitiva dela, encaminhamos ela para outros serviços, orientação jurídica, defensoria pública, ou centro de referência, né, acompanhamento psicológico da mesma forma. Eu namorei por 2 anos e 8 meses uma pessoa. Enfim, o relacionamento começou muito bem, normal, tudo certinho, tudo ok. E com o tempo, algumas coisas foram mudando, e como foi muito sutil, eu não consegui perceber, eu estava muito envolvida, não consegui perceber. Então eu lembro de combinar, de dizer para ele, por exemplo, que eu ia no supermercado na parte da manhã, não ir na parte da manhã e ir na parte da tarde. E nesse meio tempo ele ligar para minha casa, eu não atender o telefone, ligar para minha casa de propósito, né? Isso gerava brigas homéricas. E a cada briga era um término de namoro. Essa é uma situação. Começou com situações assim. Aí logo agravou um pouco, foi começando a agravar. Eu não era atraente, ele não se sentia atraído por mim. E dá a entender que logo ninguém iria se sentir atraído por mim, que eu nunca ia conseguir namorar outra pessoa. Isso era, assim, isso é o básico, eu acho, que dos relacionamentos românticos abusivos, né? E depois a situação foi piorando, com traição concretizada, em que eu sabia, em que eu tinha provas, e mesmo assim ele dizendo que eu tava louca, que era tudo coisa da minha cabeça, e enfim, fazendo eu acreditar que ele jamais faria nada disso e que ele era a única pessoa que ia ficar comigo, né? Ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, conversar, não se isolar, eu acho que é bem importante, assim, até pra ver, com o tempo, conseguir enxergar o que os outros estão enxergando. E acreditar que não é o fim do mundo. Porque, principalmente, o relacionamento abusivo, quando termina, é um alívio. Essa violência é um conceito amplo, é um conceito genérico. O crime passional, inclusive, é um termo que a gente não tem utilizado, porque é um termo que justificou por muito tempo o assassinato de mulheres. O dito crime passional é um homicídio pelo Código Penal, é um homicídio privilegiado. É tido como homicídio privilegiado, ou seja, ele diminuía a pena do homicídio quando a pessoa agia por violenta emoção. Então hoje a gente fala em feminicídio.
Quando ele tem essa motivação, quando é ocorrido dentro do contexto da violência doméstica, familiar ou afetiva, ou de alguma maneira por menosprezo, diminuição à figura da mulher, nós temos um feminicídio. Fato típico é o 121 do Código Penal. Homicídio de mulheres chama-se feminicídio quando nesse contexto qualificado, né, da violência de gênero. Nós namoramos durante 5 meses, 6 quase, e era uma relação bastante conturbada, muita briga, e a gente nunca teve uma fase assim que, nossa, a gente tá muito bem e a gente não briga. Era sempre briga atrás de briga. Deu 15 dias assim, foi muito bom, aí 16º dia ele já mudou. Eu era a namorada dele, eu tava sempre com ele e eu era que sempre era o saco de pancadas dele. Ele me fazia de saco de pancada. Então toda a raiva que ele sentia no dia, toda a briga que ele tinha com alguém, principalmente quando ele brigava com os pais dele, ele descontava tudo em mim. Nenhum cara podia chegar perto de mim, nenhum cara podia falar comigo. Ele tinha a senha do meu Twitter, então nenhum cara poderia me mencionar no Twitter, nenhum cara poderia falar comigo no Twitter, curtir nada. E daí no fim teve um episódio que a gente brigou, meu ex-namorado, por conta desses ciúmes dele enlouquecido, dessa possessividade. E aí eu sei que ele pegou e bateu no meu amigo, que ele não queria que eu saísse com meu amigo pra ir num jogo de futebol no estádio. A gente tava indo pro estádio e ele não queria que eu fosse com meu amigo. E no telefone ele me ligou e falou assim: não quero que tu vá com esse teu amigo pro jogo. E eu falei: eu vou ir, ele é meu amigo, ele não é mais nada que isso, e tu não pode me proibir, a gente se encontra depois do jogo. Quando eu cheguei, eu estava chegando no estádio, meu amigo falou: ah, olha lá, o fulano. E eu não acreditei nisso, eu não acreditei que ele realmente tivesse ido, porque o estádio era do outro lado da cidade, eu não acreditei que ele realmente tivesse ido, e ele foi. Só que antes de eu desligar o telefone na cara dele, ele falou pra mim: se tu for com fulano, com esse teu amigo, quando vocês chegarem no estádio, eu vou quebrar a cara dele. Só que eu não botei fé nisso porque eu nunca acreditei que ele pudesse chegar no ápice. Ali eu já tava vendo que ele era louco. Naquela época eu já vi que ele era louco, mas eu nunca pensei que ele pudesse ser mais do que aquilo. Então quando a gente chegou no estádio, ele pegou e saiu correndo atrás do meu amigo e ele bateu no meu amigo. E eu acho que foi a cena assim que eu mais tive medo dele, porque eu não tinha como controlar ele, ele era maior que eu e muito mais forte, e eu não conseguia, eu tentava segurar ele, e eu não segurar ele tava tão bravo que ele rasgou toda a camisa dele. Então foi uma situação que realmente eu tive medo dele. A agressão, ela não é só física. A agressão psicológica, a agressão moral às vezes é muito mais forte do que a agressão física. Porque a agressão física tu dá o tapa e dói na hora e deu, passou, mas a agressão moral psicológica é uma agressão que ela demora muito pra passar e não é assim pra curar. Então, com certeza, não tenho dúvidas que se a gente tivesse continuado, eu tenho certeza absoluta que eu sofreria algum tipo de agressão física, porque moral eu já vivia sendo agredida moralmente. Era um xingamento assim, quando ele ficava bravo, ele pegava e me xingava de tudo que é tipo de nome, de mais baixo calão. E depois ele simplesmente pegava e me pedia desculpa dizendo: ah, mas é que eu fiquei bravo, tu me irritou, tu me deixou bravo.